A paz do Senhor Jesus. Como nós falamos outrora ao outro vídeo que nós fizemos, nós iremos dar continuidade ao nosso estudo acerca do monte. Como foi falado no vídeo anterior, há uma grande confusão acerca do monte, acerca em qual lugar nós devemos buscar a Deus. Uns dizem que se buscar no monte tem mais poder, tem mais autoridade, Deus se manifesta de maneira extraordinária, e por isso nós vemos muitas pessoas fazendo sacrifícios, subindo montes, achando que indo ao monte ele vai ter uma resposta até melhor do que orar em casa, orar na sua casa, orar no seu trabalho, né? Enfim, nós estamos aqui nessa tarde para poder aprender com você e também te ensinar alguma coisa. E como eu sempre falo, você vai analisar esse vídeo, você vai tirar suas conclusões. Eu não quero aqui, mais uma vez eu vou repetir, dizer que tudo que eu estou falando aqui é o certo. Nós vamos aqui estar interagindo, você vai estar colocando o seu comentário, falando aí acerca do que você entende desse assunto. Se você concorda comigo ou não, você vai ficar à vontade para expressar também a sua opinião no link embaixo desse vídeo, em nome de Jesus. Nós temos aqui uma palavra no Salmo 24, a partir do versículo 3 ao 5, que o salmista ele faz uma pergunta e também ao mesmo tempo ele já responde, que ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Então nós já vemos aqui de primeira as qualidades que o Senhor exige de um servo do Senhor, né? O salmista ele faz a pergunta e ele mesmo responde: quem é que o Senhor vai permitir subir ao Monte Santo? E nós sabemos que nós estamos no tempo da graça, e quando falamos de monte hoje, não falamos do monte de Moisés, do monte antes de Jesus, né? Antigamente tinha todo o ritual para subir no monte. Você tinha que estar bem consagrado, porque era o próprio Deus que ia descer no monte. Por isso que não podia nenhum tipo de animal ou pessoas impuras subir ao monte, porque a presença do Senhor ela era real ali no nosso meio, ali quando o Senhor se manifestava naquele monte. Então hoje nós não podemos estar comparando os montes que subimos hoje ao monte de antigamente, porque o monte que você sobe hoje é o mesmo monte onde pessoas vão se drogar, vão se prostituir, vão fazer coisas horríveis, né? E Deus não está fulminando ninguém, Deus não está matando ninguém. Então por aí nós já entendemos isso. Quando Moisés subiu ao monte, quando ele viu aquela sarça ardendo em fogo, e quando ele percebeu que ela não se consumia, ele resolveu então chegar mais perto. E aí o Senhor falou: não te chegues para cá, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Então, daí então, as pessoas dizem que o monte, ou qualquer tipo de monte, é santo, é consagrado, e nós sabemos que tem pessoas que até reparte o monte, né? Tem um monte, tem uma parte do concerto, e tem a parte do santo dos santos, podemos dizer assim, né? Só o santo dos santos é que pode subir naquela parte daquele monte, mas primeiro tem que haver um concerto. Bom, eu entendo o seguinte, eu entendo que qualquer pessoa, para se chegar a Deus, para conversar com Deus em qualquer lugar, seja na sua casa, seja no seu quarto, seja no seu terraço, seja no monte, ele tem que pedir perdão a Deus. Logo de início ele tem que clamar pela misericórdia de Deus e pedir perdão a Deus, não só no monte, né? Eu estava até conversando agora com um amigo e ele me falou algo interessante. Já que a pessoa vai para o monte e ela vai se consertar, é porque ela está desconcertada com Deus, né? Na verdade a Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, para que Ele pudesse usar conosco de misericórdia. E graças a Deus por isso, né? Então toda vez que nós vamos até
a presença de Deus, seja em qualquer lugar, nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós somos pecadores, somos falhos, né? E precisamos da misericórdia de Deus. Não tem essa divisão de monte do concerto e monte santo dos santos, não tem isso. Então nós aprendemos aqui com o salmista Davi, medindo, ele está medindo aqui o padrão do monte de antigamente, de Moisés. Então ele fala, né, que é necessário que você esteja com o coração limpo, esteja com a mão limpa e a sua alma não tenha vaidade. E é verdade, para chegarmos a Deus é dessa forma. Em Êxodo capítulo 24, versículo 13, diz a palavra do Senhor: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao Moisés ao monte de Deus. Em Êxodo 34, versículo 29, e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia também que a pele do seu rosto resplandecia, depois que Deus falara com ele. Então nós também temos aqui uma passagem muito usada e muito conhecida para os irmãos enfatizar que o monte é algo extraordinário, né? Porque quando Moisés subiu ao monte e ele conversou com Deus, ele teve um encontro com Deus, quando ele desceu com as 2 tábuas da lei, né, os mandamentos do Senhor, o seu rosto estava resplandecendo, o seu rosto estava encandecendo as pessoas, e ele não percebeu. Então, alguém disse para ele que o seu rosto estava brilhando, a ponto de ele colocar um véu para que as pessoas não ficassem encandecidas, para que as pessoas não ficassem com dificuldade de olhar para a sua face. Então, Deus realmente naquela época, ele se revelava de maneira extraordinária para o povo dele, assim como se revelou para Moisés. E hoje nós entendemos que Deus também se revela para com o seu povo. Hoje o Senhor habita dentro de nós. Nós somos o templo e morada do Espírito Santo, né? Deus está aqui dentro. Então se Ele está aqui dentro, Ele está se agradando de mim, está se agradando de você, quando a gente mantém o corpo, o templo do Espírito Santo limpo. Louvado seja Deus. Nós temos também aqui no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim: e levantando-se ele de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então nós temos aqui também Jesus, ainda de madrugada, muito cedo, ele foi para um lugar deserto para orar. Ou seja, um lugar deserto, não está falando que é um monte, mas ele foi num lugar à parte orar a Deus. Então nós entendemos aqui que Jesus ele precisava ficar a sós com o Pai. E nós entendemos também o seguinte: Jesus era uma pessoa muito aclamada, havia muitas pessoas próximo dele, as pessoas queriam tocar, as pessoas queriam estar perto dele, queriam ouvir ele pregar, queriam ver ele orar, fazer milagres. Então realmente ele tinha uma grande multidão, como você vai ver em toda a Bíblia, Jesus sempre cercado de uma grande multidão. Então ele tinha que tirar esse tempo para ele falar com Deus no particular, falar coisas mais particulares, umas coisas mais íntimas. Mas isso era porque ele não tinha um lugar específico. Então ele ia para o monte, até a região onde ele estava ali era cercada de montes, de vales. Então ou você subia ou você descia, né? Mas o próprio Jesus falou que quando você for pedir, quando você for falar com Deus, você tem que entrar no teu quarto e em secreto tu vai conversar com Deus, tu vai falar com Deus, e teu Pai também em secreto vai te ouvir. Então ele deixou bem claro isso, não deixou nenhuma uma recomendação para nós estar subimos o monte, como se o monte fosse o santo dos santos. Quero deixar bem claro para você que eu não sou contra o monte. Eu subo o monte, eu gosto de monte, eu oro no monte. Mas da mesma maneira que eu oro no monte, que eu me consagro no monte, eu também me consagro em casa, eu também me consagro no terraço, onde eu estiver dirigindo, eu estou falando com Deus. E eu já tive várias experiências também no monte, mas também tive várias experiências também no meu quarto, na minha casa, falando com meu Deus, né? Então eu não quero que você pense que eu sou contra o monte. Como eu já falei, esse vídeo aqui é para esclarecimento, é para tirar dúvida e para que você possa também tirar suas conclusões em nome de Jesus. Nós temos também aqui
em Mateus capítulo 14, versículo 23, né? Aonde a multidão subiu, Jesus despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Mais uma vez, Jesus despede a multidão e se reserva para falar com Deus, para buscar ao Senhor, né? Então, nós temos visto aqui na Bíblia, né, que o Senhor, ele também subia ao monte, assim também como Moisés, como Abraão, como Elias, como outros homens de Deus, né? Mas o problema é quando a gente coloca o monte como algo religioso, né? Como a gente coloca o monte como o santo dos santos, né? E nós sabemos que o nosso Deus, ele é onipresente e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, aonde você dobrar o teu joelho com sinceridade, aonde você buscar a Deus com sinceridade, Deus, ele vai estar te ouvindo. Deus, ele vai estar aí ouvindo a tua oração e vai te responder, independente de qual seja o lugar. Nós temos aqui várias passagens bíblicas, eu quero compartilhar com você, em outros lugares onde os apóstolos oravam. E engraçado que os apóstolos, eles não seguiram a mesma doutrina que muitos seguem hoje, que estar indo para o monte orar, como se ali no monte Deus fosse se revelar e falar com ele uma coisa especial, mas eles oravam a Deus e Deus respondia a eles aonde eles estavam orando. Em Atos capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Entendemos aqui que também os discípulos deixaram a cidade e foram para um lugar retirado. E quando eles foram para esse lugar retirado, lá também havia outras pessoas, né? E ali ele falava, ali ele pregava, porque eu também entendo que monte não é só para você ir lá para rodar, para sapatear, para você louvar. Você também tem que ler Bíblia, né? Se você se retirou, você também vai ter que ler uma palavra, você vai estar ali, tem todo um conjunto, né? Você não vai no monte só para ficar orando, louvando, você vai também para meditar na palavra. Eu mesmo, particularmente, já fui para o monte para ler a Bíblia, né? Para estudar a Bíblia, e foi maravilhoso. Mas também estudo a Bíblia em casa, no meu escritório, estudo a Bíblia em outros lugares, e Deus fala tremendamente. Então nós temos aqui uma passagem onde os discípulos estão orando à beira de um rio. Por que hoje as pessoas não vão para a beira de um rio orar também, como vão para o monte, né? Por quê? Nós também temos aqui em Atos capítulo 16, versículo 5, onde perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então nós temos aqui também o apóstolo Paulo, junto com Silas, estava preso num calabouço, e eles estavam orando, cantando, louvando a Deus, e Deus resolve se manifestar de maneira extraordinária, quebrando as cadeias, as correntes e abrindo as portas aonde eles estão presos, né? Então olha aí, dentro de um calabouço, lugar de dificuldade, lugar de luta, lugar de batalha, Paulo e Silas estão orando ao Senhor, e Deus ouviu a oração dele e respondeu de maneira extraordinária. Nós também temos a passagem de Jonas, que está dentro do ventre do peixe, orando ao Senhor, e Deus ouve a oração dele e coloca o peixe para vomitá-lo, para cuspi-lo, né, para fora das suas entranhas. Então, nós sabemos que Deus ouve a nossa oração em qualquer lugar. Em Atos capítulo 12, versículo 12, nós também temos visto aqui, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então nós temos aqui também uma passagem onde os discípulos foram até a casa de Maria, em Atos capítulo 12, onde estavam ali muitas pessoas orando. Então você também, meu irmão, minha irmã, pode orar na tua casa, pode orar no seu lar, né? Não tem lugar específico para orar a Deus. Deus não vai falar com você só se você for subir o monte, ficar 7 dias, 20 dias, 30 dias no monte. Isso tudo é louvável. O problema é quando a gente começa a fazer disso um amuleto, uma idolatria a um monte, como se o monte fosse algo poderoso, né? E nós sabemos que poderoso é Deus, e se você invocar ele, ele vai te responder, como diz a palavra, né?
clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisa grande e firme que não sabe, né? Invoca-me e eu te responderei, né? Invocai-o enquanto está perto, buscai enquanto se pode achar. Então, Deus aqui ele está sendo bem claro. Você invocando Ele, você buscando Ele, Ele vai se deixar achar em nome de Jesus. Então, você pode orar na tua casa também. E se você não tiver um lugar muito bonito para orar, mesmo ali no lugar de dificuldade, você também pode orar a Deus, Deus vai te responder. Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 13 e 14, nós também temos aqui os discípulos entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago e João, André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unânime em oração e súplica. Então nós temos aqui também uma passagem onde os discípulos estão orando no cenáculo, ou seja, na igreja, no templo. Você pode também orar na sua igreja. Você pode também falar com Deus no templo, né? Nós sabemos que a igreja somos nós, mas tem um lugar onde a igreja se reúne, que é o templo, que é o cenáculo, que é a igreja onde você congrega. Então você pode orar a Deus também ali, que Deus vai te responder em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Eles perseveravam ali, ou seja, havia uma oração contínua. Eles estavam orando ao Senhor. Nós também temos aqui uma passagem ainda no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, e era quase a hora sexta. Então nós temos visto aqui também que Pedro está orando em cima de um terraço. Meu irmão, minha irmã, se você tem na tua casa aí um terraço, onde você estende roupa, onde você faz o seu churrasco, o teu terraço pode ser o teu monte. A tua varanda aí em cima pode ser o teu monte. Deus vai te responder. Deus vai falar com você também aí no teu terraço. Nós temos a relato bíblico que Deus falou tremendamente com Pedro no terraço. A Bíblia diz que apareceu a ele um lençol de 4 pontas, vários animais, onde o Senhor estava falando acerca dos judeus e gentios ali. E Pedro entendeu aquela visão, Deus explicou para ele aquela visão, e isso num terraço, né? Então, nós entendemos aqui que nós podemos orar no terraço, em nome de Jesus, amém? Então, nós também temos aqui uma palavra bastante conhecida, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, vem estar corroborando aqui com o que nós lemos lá do salmista Davi, né? Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Nós já temos visto aqui a palavra, aonde pode orar em qualquer lugar, contanto que você tenha as mãos santas, sem ira e sem contenda. Ou seja, um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, Deus ele não vai resistir, ele vai te ouvir em nome do Senhor Jesus. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10, diz assim: orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Nós podemos ver também aqui agora, né, o Senhor falando na sua palavra através do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, para que eles orem abundantemente, ou seja, orem muito, de dia e de noite, se for o caso, para que você possa ver o rosto do Senhor, para que você possa ver a glória de Deus, assim como Deus se revelou também para Moisés naquele monte. Então, meu irmão, não existe lugar específico para você orar e clamar a Deus. Aonde você dobrar o teu joelho, aonde você quiser falar com Deus, Deus ele vai se revelar de maneira extraordinária. Nada contra você sair, subir um monte, uma mata, né? Olha, ouvir os passarinhos, ou ver o verde, né? Ver ali um lugar diferente, levar um violão. É muito louvável isso, só que isso não pode virar uma religiosidade, isso não pode virar idolatria. Amém? Louvado seja Deus. Então hoje nós temos que ver que inventaram um costume, né, de orar no monte, e de preferência de madrugada. Isso é coisa de religioso, né? Isso é coisa de religioso,
Isso é coisa de pessoas que quer dificultar a maneira de como buscar Deus. É coisa de pessoas que quer aparecer até mesmo, né, para mostrar que é mais santo, para mostrar que subindo o monte ele está mais santo, está mais consagrado. Não é verdade? Então, nós temos que prestar muita atenção no que a gente aprende, no que a gente ouve aí, por aí, em nome do Senhor Jesus, né? Então eu queria deixar para você aqui esta palavra para você, e eu queria deixar mais um versículo bíblico para você entender o seguinte. Em Mateus capítulo 23, a partir do 4, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 4, vamos ler o 5, diz assim a palavra do Senhor, o próprio Jesus falando: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-lo, e fazem isto todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Então nós temos aqui uma passagem onde o próprio Jesus diz que os religiosos gostam de colocar fardos pesados, né, sobre as ovelhas, sobre o povo. Nós podemos falar isso aqui sobre leis que eles mesmos não cumprem, né, certas regras que eles mesmos não cumprem. Ou seja, as pessoas acabam fazendo o evangelho ficar religioso, e em vez de a gente realmente buscar a Deus como a Bíblia manda, estamos inventando coisas para poder se diferenciar de algum ou de alguma, né? Mas que você possa aprender com esse vídeo aí, que Deus quer que você busque Ele a toda hora, a todo tempo, quer que você clame Ele a toda hora, a todo tempo, não importa o lugar, inclusive no monte. Mas não seja um religioso, não queira colocar um monte como o santo dos santos, o lugar onde Deus só se revela lá. E pelo contrário, nós temos visto relato de pessoas que vão para o monte, e quando você pergunta, e aí, como é que foi o monte? Ele só tem relato que viu demônio, que viu tempestade, que viu nuvem negra, né? O monte é coisa séria, né? O diabo estava lá. Poxa, você vai para o monte para consagrar-se, para você ver a Deus, não para você ver o inimigo lá, né? Então, pelo amor de Deus, vamos orar mais, vamos ler a Bíblia, vamos nos consagrar, e que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Nós estaremos colocando outros vídeos aqui, e que você possa aí tirar sua conclusão, que você possa fazer o seu comentário. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, que Deus possa esclarecer melhor, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor a sua palavra na sua mente. Que Deus abençoe, um abraço, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.